Apocalipse 7, versículo 15. Nosso tema hoje é: Ele enxugará toda lágrima. E é um tema que eu fui muito abençoado quando eu estava preparando. E diz assim: Ele enxugará toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vamos orar, amém? Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo que o Senhor já tem feito nesse momento, nesse culto, e pedimos ao Senhor, continue falando ao nosso coração, toca as nossas vidas. Nós precisamos da tua presença, precisamos do teu agir, precisamos te ouvir. Continue falando ao nosso coração, assim como o Senhor já começou nesse momento de louvor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem nunca derramou lágrima? Não tem, né? Quem tem criança, quem sabe o que é? Chora, derrama lágrima mesmo, né? Talvez a pessoa mais dura fala: eu não lembro a última vez que eu chorei, eu sou difícil de chorar, mas já chorou, já derramou lágrima. Nós nascemos derramando lágrima. Talvez são lágrimas de alegria, de emoção, talvez de tristeza, de dor, por uma perda. E o texto que nós lemos, a promessa aqui de que as lágrimas que vão ser enxugadas não são as lágrimas de alegria, são as lágrimas de dor, de perda, de sofrimento. E a palavra ela é repleta de textos que trazem um consolo, que trazem um conforto para o seu povo. E ela também é repleta de pessoas que choraram. Jeremias mesmo é um profeta chorão. Tem um livro só com as lamentações dele. Ele se derramava, ele chorava pelo povo, ele chorava porque Deus estava mandando fazer uma coisa e o povo perseguia ele. Pensa só, Deus fala com Jeremias assim, fala para esse povo que eles vão ser levados cativos, para eles vender tudo que eles têm nessa terra, para não ficar no prejuízo, que aí eles levam o que tiverem junto com eles, que a terra o povo vai invadir. Jeremias fala isso, mas depois o Espírito Santo fala com ele assim: agora você vai compra a terra aí. E o povo começou a persegui-lo. Jeremias, irmãos, foi o Paulo do Velho Testamento. Ele foi lançado no poço, ele foi açoitado, simplesmente por falar, por pregar a palavra. Então Jeremias ele chorava pelo povo, ele chorava pelas circunstâncias. Jacó, a Bíblia fala que Jacó chorou pelo seu filho José, que até então tinha sido morto. O próprio José do Egito chorou quando encontrou com os irmãos, e aquele choro não era um choro de alegria, de emoção por rever os irmãos. A Bíblia conta, e nós estudamos sobre José já, que ele viu os irmãos e se lembrou daquilo que aconteceu. Davi, eu fico imaginando Davi, um rei, quando estava sendo perseguido, ele foi falar a Saul: ó rei, o senhor está me perseguindo como um cão, eu não fiz nada,
a palavra diz que Saul chorou, juntamente com Davi. Davi tinha um amigo, filho do rei. Quando eles tiveram que se despedir, a Bíblia fala que Davi chorou, junto lá com Jonatas. E depois que Jonatas foi, Davi chorou mais ainda. Quando ele se casou e nasceu o filho lá do adultério, o filho teve uma doença de enfermidade. Davi lamentou, orou. A Bíblia está repleta. Esther, não é a nossa Esther, não, mas a rainha Esther, ela estava com o povo, e vem uma sentença: o povo judeu que não obedecer vai ser morto. A palavra diz que todo o povo judeu, quando ouviu essa ordem, se não obedecesse ao rei, eles fizeram um tempo de oração, jejum, e a palavra diz que todos os judeus choravam. Esther estava ali, aquela mulher que foi bem vista pelo rei depois, ela estava ali chorando. A Bíblia é repleta de pessoas que choravam. Pedro chorou, o apóstolo Paulo chorou. Mas esse apóstolo Paulo, eu queria que você abrisse aí, se você puder, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Esse apóstolo Paulo escreve, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nada se compara com esse tempo que a Bíblia está dizendo, onde não vai haver mais dor, onde toda lágrima vai ser enxugada, toda. Irmãos, a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é pontual. E ela diz: e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda. Essa palavra Paulo escreve em Coríntios também, na primeira carta: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nada se compara. Nós podemos até imaginar. Quem nunca pensou como vai ser o céu? É ruas de ouro, lá não vai ter sol, porque é a glória do Senhor que vai iluminar, que top. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele é aquele que preparou algo, e Ele vai tirar de nós toda dor, todo lamento, toda lágrima. Valtinho, mas isso é para lá. Nós vamos ter lágrimas aqui. Nós citamos vários textos aqui, vários exemplos aqui na Bíblia de pessoas que choraram. Irmãos, minha fama quando eu era mais novo era o chorão. Tudo eu chorava, não conseguia fazer um trabalho, não conseguia arrumar uma menina para namorar, não apresentava não arrumava grupo. No dia que eu faltava, o professor passava no trabalho, no outro talvez não tinha grupo. Não é muito diferente hoje, não. A gente chora por outras coisas. O boleto chega, a pessoa fala: nossa, né? Enfim, mas Jesus, ele vem falando, irmão, Jesus chorou. E Jesus, ele vem falando em João 16, ele fala assim: eu preciso ir, porque se eu não for,
o Consolador não vai vir. E quem é esse Consolador? Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, mas ele vai habitar em vós, e estará em vós para sempre. O Consolador. Paulo também escreve na sua carta aos Coríntios, eu acho que é a segunda carta mesmo, capítulo 1. Isso mesmo, capítulo 1. Início do capítulo 1, Paulo fala que da mesma forma que nós somos consolados, nós somos usados para consolar outras pessoas. É através desse Espírito da verdade. Nessa terra, nesse tempo, nós somos consolados. As lágrimas vão cessar naquele grande dia, irmãos. As lágrimas são só para essa vida. Isso é frase da gente postar lá no estado. O pessoal fala, eu, povo doido. As lágrimas são só para essa vida. São só para agora. Para outra não vai ter mais. Porque nós temos uma promessa. E em João 16, o versículo 20, Jesus vem falando, né, no capítulo inteiro, fala, olha, o Espírito da verdade tem que vir, e vocês vão recebê-lo. E vocês vão ter tristeza nesse mundo. Vocês vão sofrer. Vocês acham que vocês perseguiram o mestre, não vão perseguir os servos? Vão perseguir. Tem jeito não, irmão, nós vamos passar luta. E eu vou falar um pouquinho disso aqui mais à frente, que Jesus é a nossa referência. Ele foi perseguido. E ele diz assim no versículo 20 de João 16: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele está falando com os discípulos: olha, vocês vão ser entristecidos, mas essa tristeza vai se transformar em alegria. E é nesse contexto que ele fala: no mundo tereis aflições. É nesse capítulo que está isso. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquilo que nos... Está entendendo como é que a promessa vai se cumprir? De toda lágrima ser enxugada? Porque aquilo que nos oprime, Jesus já venceu. Esse mundo nos oprime. Esse mundo nos persegue, faz a gente sofrer. A gente sofre por tudo, irmãos. Ou quase tudo. A gente sofre porque a gente não pode ficar perto da mãe, do pai, do filho, do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, porque perde um trabalho, porque perde uma pessoa querida. A gente chora porque a gente é desprezado, criticado, apedrejado, rejeitado. Isso tudo é do mundo. Jesus já venceu isso. Por isso que vai chegar um tempo que ele vai enxugar e falar: não, chega, você já chorou demais. E Jesus, ele é essa referência. Eu postei um vídeo falando sobre a fidelidade de Deus, e peguei Jesus como a referência. Jesus, ele é a referência para nós, irmãos. A palavra diz que ele é a expressão exata de Deus. A palavra está dizendo isso, irmãos. Eu não me lembro onde aqui, mas a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, e nós o vimos como uma expressão exata de Deus. Ele é a referência daquilo que Deus é. Mas ele chorou. Ele chorou diante do túmulo de um amigo, Lázaro. Ele chorou por causa do amigo Lázaro. Entenda o que eu estou dizendo. A palavra diz que quando ele chegou diante de Marta e Maria, viu ela chorando, e viu o restante dos amigos chorando, ele ficou perturbado. O versículo de Jesus chorou. Ele ficou incomodado, irmãos. Ele ficou abatido. No Monte das Oliveiras, Jesus chorou, a ponto de transpirar gotas de sangue.
Isaías 53 nos diz que ele é homem de dores, ele sabe o que é sofrimento. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Por que que ele se compadece? Porque ele é homem de dores, ele sabe o que é chorar por ser rejeitado, desprezado. Eu me lembro de algumas situações que me fizeram chorar. Eu lembro um tempo que meu avô me pediu para tomar conta das finanças dele, e pediu uma outra pessoa também. Era da família, né? Mas não era nenhum dos meus tios, não era, era uma outra pessoa da família. E meu avô pediu que eu fosse sacar um dinheiro para ele um dia. E a pessoa de má fé foi, tipo assim, meia hora depois, e fez um outro saque. Então, quando ele pegou, não era essa realidade hoje de olhar aqui não, mas foram 2 saques, não. Quando ele puxou o extrato, falou, não, está faltando. Eu pedi para sacar 100 reais, mas está faltando. O saque foi feito quando? Foi no sábado, de manhã. Foi o Valtinho. Ele sacou além do que eu pedi, e me entregou só o que eu pedi. Ah, irmãos, eu ouvi muita coisa, viu? Nossa, eu não fui agredido não, fisicamente, mas eu ouvi muita coisa. Muita coisa. Eu me lembro quando meu pai faleceu, eu não chorei no dia, mas quando a ficha caiu, aí o negócio estreitou. Quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, o Espírito Santo vem e fala assim, não, ela não vai morrer não. A gente pensa assim, isso é coisa do filho. Câncer é morte, então, a maioria pensa, talvez hoje nem tanto. Mas quando fala câncer, câncer é morte, caixão. Vocês acham que eu não chorei? Chorei. Quantas vezes eu não chorei por causa de ovelha? Por ser desrespeitado mesmo, ou desprezado, as pessoas olhar, não dá muita moral para a gente mesmo, a gente esforça ali para o negócio caminhar, não só aqui, mas em outros ministérios que eu fiz parte. No local de trabalho, ser perseguido por nada, ser maltratado pelas pessoas, por terminar relacionamento. Nós estamos aí chorando. Eu ouvi uma frase uma vez que por detrás dos grandes muros das mansões, quantas lágrimas não são derramadas. Mas é porque cria-se a ideia de que, não, eu preciso ser bem sucedido, que aí acabou. Meu novo céu, minha nova terra vai ser quando eu tiver muito dinheiro, que aí não vou ter mais lágrima nenhuma. Nós vamos chorar, mas Jesus é a referência de que ele sofreu, ele chorou, mas nós sabemos o fim da história, irmãos. Nós sabemos, Isaías 53 também diz que ele olhou para os frutos do seu trabalho e se alegrou. O sofrimento foi por um tempo, e essa é a promessa que nós temos. Quando Jesus foi tentado, a palavra diz que quando o tentador foi embora, os anjos vieram e o consolaram, o serviram. O sofrimento, a tentação, a lágrima é só por um tempo. Ele vai enxugar as nossas lágrimas, todas, 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 não são algumas, todas. Eu não sei por que você tem chorado ou chorou, mas será tudo isso vai virar pó, porque Ele tem nos prometido. É aquela promessa do Salmo 126, versículo 6, que diz: aquele que sai chorando e quando lança semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. É promessa. Se você é fiel, plantando a semente,
Ele vai te honrar. E você vai voltar, como diz uma música da turma pentecostal, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E eles cantam 500, mas é isso mesmo. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. Foi como Moisés, que tinha que atravessar o mar. Miriam estava aqui, e agora? Moisés, meu filho, nós vamos morrer. Mas depois que passou, ela dançou, ué. Essa história de ministério de dança não é bíblico? Miriam dançou do outro lado. É promessa. A luta, as lágrimas vão vir. Você, se Jesus não voltar para nós ou para algum de vocês em particular, você vai chorar. Eu não sou um profeta do caos. Você vai chorar. No mundo nós vamos ter aflições. E as lágrimas, elas são um pouco de alívio, irmãos. Lágrima é oração. Apocalipse fala isso. Que há um cálice que se enche com as lágrimas, que são as orações dos santos. Ele ouve uma lágrima. Tem uma música assim. Hoje eu estou mais pentecostal que essas músicas de pentecostal. Uma lágrima para Deus é uma frase. E Ele vai enxugar. Eu não sei se o texto diz, mas Ele vai jogar essas lágrimas que estão no cálice em algum lugar, porque não vai existir mais. E Apocalipse 21 diz assim, o versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. O fim da história é certo, e no final da história, uma das coisas é certa: Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Eu não sei o que tem te feito derramar lágrima. Irmãos, as lágrimas de emoção, de alegria, essa não. Mas a promessa que é para dor, para tristeza, para lamento, isso não vai mais existir. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar a esse Deus que enxuga os nossos olhos.